Olá, bem-vindo a mais um vídeo neste canal que tem por objetivo ensinar xadrez para os iniciantes. Espero que você esteja se beneficiando do conteúdo. Já vimos o tabuleiro, já conhecemos as peças e os seus movimentos. E hoje vamos falar de um tema importante que é o cheque e o checkmate. Para começar, o objetivo de um jogo do xadrez é dar checkmate, atacar o rei até ele não ter nenhuma casa de fuga e nenhuma defesa. Vamos imaginar esta posição. Se eu fizer este lance, eu ataquei o rei. Disse que o rei está em xeque. Xeque nada mais é, nada menos do que ter uma peça que ataca o rei. Quando eu dou cheque no meu adversário, ele tem que tirar o rei para uma casa em que ele não esteja atacado. A outra opção é cobrir o cheque. Agora o rei não está atacado, porque está coberto por uma peça. Poderia ser a dama, poderia ser o bispo ou também este cavalo. Assim eu cobri o cheque. Vamos dar mais um exemplo de cheque. Tenho o cavalo aqui em C4 e se eu fizer este lance, cavalo D6, lembram do movimento do cavalo. Nesta posição, o cavalo ataca este peão, ataca esta casa que não tem peça, ataca este bispo, mas também ataca o rei. Neste caso, dizemos que o rei está em xeque, porque está sendo atacado pelo cavalo. Quando o rei está em xeque, tem que ter três reações. A primeira é mover o rei para uma casa que não esteja sob ataque. Por exemplo, se essas casas não estivessem ocupadas, ele poderia se mover, mas não pode porque já tem uma peça sua. A única casa que este rei poderia se mover seria a casa de F7. Porém, esta mesma casa também é controlada pelo cavalo. Este lance seria impossível. Então, a primeira opção neste caso não se aplica. A segunda opção, como vimos no outro exemplo, era cobrir o cheque, né? Por exemplo, tinha ali, né? Estava assim, né? Eu dei o cheque, então ele cobriu o cheque. Mas uma exceção, que quando é cheque de cavalo, não existe nenhuma opção de cobrir. Então, neste caso, também a segunda opção não se aplica. Aqui, nesse caso, só teria uma opção. No caso, a terceira, que é capturar a peça que está dando cheque. Então, tenho três opções: sair com o rei da casa do cheque, cobrir o cheque com uma peça ou capturar a peça que está dando cheque. Neste caso, é simplesmente capturar o cavalo. Agora, vamos imaginar que antes de eu fazer o cavalo D6, esse peão não estava aqui, ou avançou, ou já troquei. Neste caso em que eu faço o cavalo D6, isto não é apenas cheque, mas é checkmate. Assim, a partida terminou, porque nenhuma das três opções poderei aplicar. Não posso mover o rei, não posso cobrir o cheque, porque é de cavalo, e não posso capturar o cavalo com nenhuma peça. Então, aqui dizemos checkmate e a partida termina. Vamos dar outro exemplo de checkmate. Aqui tenho outro checkmate que, ao invés de fazer o cavalo D6, eu poderia fazer o bispo G6. Também é checkmate. Por quê? De novo, o rei
não tem casa para se mover, porque a única casa também é controlada pelo bispo. Iríamos para a terceira opção, que seria capturar a peça que está dando cheque. Só que neste caso em particular, o cavalo não pode se movimentar para nenhuma casa. Então, o cavalo não pode tomar, porque se o cavalo sair daqui, o rei está atacado. Então, este seria um lance impossível. Nessa condição, dissemos que o cavalo está cravado ou pregado, ou seja, ele não pode se mover. Então, uma peça cravada é aquela que não tem opção de se movimentar. Seja por impossibilidade, neste caso é porque não é possível mesmo, ou pode ser um caso em que, ao invés do rei, tenho aqui uma dama e aqui eu tenho uma torre. Se eu tomar este bispo, eu estou entregando a minha dama. Estou perdendo uma peça valiosa. Por isso, naquela posição, o cavalo estava cravado. O lance era possível, sim, porém, como consequência, eu perdi uma peça de valor elevado. Então, neste caso, dissemos que isto é checkmate. Vamos dar mais um exemplo de checkmate. Aqui eu tenho um checkmate com a dama capturando este peão em F7. Primeiro, o rei está em xeque, porque está atacado pela dama. Como é que respondo a um xeque? Movimentar o rei para uma casa que não esteja sob ataque. Por exemplo, se a dama já estivesse aqui antes, o rei poderia se movimentar para aqui, respondendo a esse xeque. Mas eu não movimentei a dama, a casa de D8 está ocupada, então o rei não pode se mover para esta casa. As únicas casas disponíveis para o rei são D7 ou E7. São as únicas que o rei poderia se mover. Porém, ambas casas são controladas pela dama. Ou seja, o rei não pode vir para D7, porque é uma casa que a dama está controlando. E qual será a outra opção? É capturar a peça que está dando cheque. Então, essa é outra resposta ao cheque. Eu posso optar por movimentar o rei para uma casa que não está sob ataque, ou então cobrir. Neste caso não dá para cobrir porque a dama está colada ao rei, então não dá para cobrir. Por exemplo, se a dama fosse para aqui dando cheque, aqui eu posso cobrir avançando este peão. Agora o rei não está em cheque, mas neste caso não dá para cobrir. A outra opção seria capturar a peça que está dando cheque. Porém, a peça que está dando cheque está numa casa que é controlada por uma outra peça. Ou seja, não daria para capturar esta dama, porque capturando estaria em uma casa em que o bispo controla. Então, seria um lance impossível. Não dá para capturar aquela dama. Por isso que este é checkmate, ou seja, vitória do jogador das brancas, e a partida terminou. Vamos dar outro exemplo de checkmate. Digamos que um jogo se desenrolou até chegamos nesta posição. Agora é a vez de jogarem as pretas. Aqui as pretas têm opções de dar cheque. Podem dar cheque avançando para B1. Aqui ataca o rei, então disse que o rei está em cheque. Obrigaria o rei ou a se mover para outra fileira, saindo do cheque. Mas também tem a outra opção de cobrir o cheque com a sua torre. Agora não está mais em cheque. Porém, este lance não é bom,
porque acabo entregando a minha torre. Mas é uma reação possível ao cheque. Então, se eu dei cheque, então o adversário é obrigado a fazer alguma coisa. Mas também tenho a outra opção de dar cheque, que é levando a torre para F2, só que nesse caso eu estarei entregando a minha torre. Mas é um cheque possível. Tem também outro cheque, seria a torre de C8 avançar para F8, atacando o rei. É outro cheque. Aqui também forçaria o adversário ou a movimentar o rei saindo desta coluna, ou então fechar o rei com a torre. Mas de novo estaria entregando aquela torre. Porém, aqui existe um cheque que não é simples cheque, mas sim um checkmate, que é a torre em C1. Vamos imaginar que a torre está nesta casa. Quando eu faço o torre C1, o rei, primeiro, a torre está controlando esta fileira, então o rei não tem a opção de se mover dentro desta fileira, porém também está impossibilitado de se mover para a fileira seguinte, porque está controlada pela outra torre. Então, neste caso, é checkmate. Se a torre estivesse aqui, depois deste cheque, ainda não é checkmate, porque tem a opção de entregar a torre. Agora sim, é checkmate. Vamos ver outro checkmate. Aqui jogam as pretas, então tem este checkmate, em que a dama está atacando o rei, porém este rei não pode se mover nem na coluna nem na fileira, porque ambas casas estão controladas pela dama. Além disso, o rei não pode capturar esta dama, porque a dama é defendida pela torre. Então, isto é um checkmate. Se não tivesse a torre, se eu dou este cheque, tenho a opção de capturar, porque a casa não está atacada por nenhuma peça. Aqui está uma posição, jogam as brancas e aqui tem este lindo checkmate. O cavalo ataca o rei e o rei não tem nenhuma casa disponível para sair do cheque, não pode capturar a peça que deu o cheque, então aqui é checkmate, acabou a partida. Também existe o checkmate de bispo, então este é um exemplo. Ataquei o rei, não tem casa de fuga, a única casa que poderia se movimentar é controlada pelo bispo. Então existem diversas modalidades de checkmate. Esse foi o vídeo de hoje. O cheque é quando eu ataco o rei, forçando o adversário a uma de 3 decisões: mover o rei para uma casa em que não esteja atacada. A outra é cobrir o cheque, colocando uma peça na frente da peça que deu o cheque. E a outra opção é capturar a peça que deu o cheque. E quando nenhuma dessas opções é possível, então dizemos que é checkmate e a partida termina com a vitória do jogador que aplicou o checkmate. Se você está gostando desses conteúdos, compartilha com teus amigos que também queiram aprender xadrez. Até o próximo vídeo.